Olá, amigos do Guia da Cerveja. Eu sou Leandro Silveira, editor do site, e essa é mais uma edição do Guia Talks. Guia Talks é o nosso programa de entrevistas, sendo um espaço para debate e divulgação da cultura que cerca a cerveja, buscando oferecer informação relevante e atualizada, além de análises profundas sobre o que está acontecendo nesse universo. Hoje nós temos o prazer de receber Márcio Maciel, novo presidente executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, o Sindserv. Tudo bem, Márcio? Obrigado por aceitar o nosso convite. É isso, Leandro. Eu que agradeço o convite. É uma honra para mim, né, e para o Sindserv estar falando aqui contigo e com todo o mercado e toda a cultura cervejeira que acaba acessando o Guia da Cerveja. Obrigado aí pelo seu tempo e vamos lá, vamos em frente. Tá certo, Márcio, a gente agradece aí. O Márcio veio para a indústria da cerveja agora no início do ano, né, Márcio? Isso. Assumiu, como eu disse, a presidência executiva do Sindserv, né? Para quem não conhece, o Sindserv é responsável no Brasil, por representar no Brasil o Grupo Heineken e a Ambev, e passou a tê-lo como seu presidente executivo. Com qual objetivo você chega para esse cargo no Sindserv, Márcio? Então, Leandro, obrigado aí pela introdução do Sindserv. Para quem não conhece o Sindserv, né, a gente representa cerca de 80% da produção de cerveja no Brasil. Então, até por isso, a gente acaba tendo uma estrutura aqui em Brasília, que acaba olhando para diversos aspectos do nosso mercado que são importantes para o bom funcionamento deles. Eu cheguei aqui no Sindserv com o objetivo de agregar cada vez mais o setor, tá? Apesar da gente representar 80% do mercado, várias marcas nas duas empresas, a gente está num processo, isso vem desde antes de mim, desde o ano passado, com o termo de cooperação que a gente tem com a Abracerva, a gente está se aproximando dos micro e pequenos e tentando trazer cada vez mais, deixar cada vez mais vocal no Brasil, especialmente em Brasília, em âmbito institucional, mas no Brasil como um todo, essa cultura cervejeira nossa. Então, assim, eu estou com esse trabalho aqui no Sindserv de conversar cada vez mais com a cadeia como um todo, tá? Conversar com governos, óbvio, conversar com imprensa, conversar com sociedade civil, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre essa nossa paixão nacional, entender mais sobre a cerveja. Deixar de pensar a cerveja única e exclusivamente como um líquido que a gente bebe em comemorações, em jantares, em alguns eventos, e entender o que ela significa para o nosso Brasil. É geração de emprego, é geração de renda, é melhora na qualidade de vida, é um melhor produto que está sendo oferecido para o consumidor e cada vez mais com uma gama gigantesca de cervejas e estilos que a gente está vendo no mercado. Uhum. Márcio, você, antes de... Tá te apresentando um pouco mais aqui, né? Você, antes de chegar para o Sindserv, você estava na Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, né? Como diretor de assuntos institucionais e de inteligência competitiva, né? Antes passou pela ABERT, né? Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV. Também passou pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Enfim, um currículo extenso aí. O que que você traz desses trabalhos anteriores para oferecer para a indústria da cerveja? Então, vamos lá, eu sou um executivo, né, de relações institucionais, como você bem pontuou. Eu tenho um histórico de 20 anos trabalhando na área. Relações institucionais, para quem não sabe, relações governamentais institucionais não é uma carreira tão conhecida, mas é um trabalho que você basicamente leva informações para o governo, para os governos e para a sociedade sobre pro setor que você trabalha, né? Muitas coisas são desconhecidas, como acho que o trabalho do guia muito é isso também, né? Levar mais conhecimento sobre o setor da cerveja. Então, relações governamentais institucionais faz isso. Então, eu tenho esse histórico setorial, tá? Tenho um histórico associativista. Então, você falou, eu passei pelo óleos vegetais, passei pela rádio e televisão, passei pela indústria de alimentos e agora estou no Sindserv. Antes disso, eu trabalhei em consultoria e eu atendia várias associações lá. Então, assim, eu posso dizer que profissionalmente eu tenho um DNA associativista, por onde eu passei. Então, eu conheço um pouco sobre o que é estar numa associação, o que é trabalhar numa associação e como é que você deixa a associação mais forte e mais representativa dos seus associados. Então, assim, esse é um dos motivos que eu entendo que foi que o time do Sindserv, as empresas do Sindserv, olharam para mim e falaram, pô, essa pessoa faz sentido nesse novo momento do Sindserv, em que a gente quer agregar.
cada vez mais a categoria, quer cada vez mais falar sobre o nosso setor para fora. Então, vamos pegar alguém que conhece a dinâmica do associativismo e tem um histórico de trabalhar também em parcerias. Por onde eu passei, Leandro, sempre busquei trabalhar em parceria com quem está na minha mesma cadeia, no meu mesmo ambiente de negócio. Por exemplo, o setor de embalagem, um setor que eu sempre conversei quando eu estava nos outros setores, continuo fazendo isso aqui no Sindserv, os fornecedores, até mesmo o pessoal que não gostava muito dos outros setores que eu trabalhei, a gente estabelecia um diálogo, porque querendo ou não, muitas das vezes as discordâncias que a gente tem é muito porque a gente não senta para conversar. Não senta até para tomar um chopp, né? Tomar um chopp e bater o papo, porque a maior parte das vezes a gente tem diverge de 2, 3, 4 pontos e outros a gente consegue construir alguma coisa. Acho que no que a gente nas afinidades que a gente tem, a gente consegue construir. Então eu tenho esse histórico profissional de ter feito isso bastante. E eu acho que no Sindserv eu quero trazer isso para o Sindserv. Eu acho que foi esse um dos motivos que o pessoal me selecionou para estar aqui. Tá. E o que você está fazendo já para trazer essa característica, né, que o Sindserv já estava buscando, por isso foi atrás de você, para colocar isso em prática, né? Olha, eu tenho conversado muito com a Abracervo, tá? Tenho conversado muito por conta do nosso termo de cooperação. Tenho conversado muito com a Câmara Setorial da Cerveja do Ministério da Agricultura, que, para quem não conhece, é a Câmara que reúne todos os elos da cadeia e para dialogar políticas públicas positivas para o setor. Então, eu tenho conversado muito com os membros. E o que eu estou procurando? Estou procurando é, pautas que a gente tem convergentes e ver como a gente consegue utilizar a estrutura do Sindserv para trabalhar de maneira unificada com o setor. Além disso, o que eu estou fazendo? Fica até, se você me permitir, Leandro, vou fazer esse convite aqui no guia, Claro. no Guia Talks. A gente tem viajado o Brasil, o Sindserv viaja o Brasil inteiro, né? E todas as viagens que eu estou fazendo, eu tô aqui desde 2 de janeiro, tá? Mas toda viagem que a gente está fazendo, eu estou procurando visitar uma micro e pequena cervejaria. Por quê? Porque os problemas das grandes, eu já sei, eu estou sabendo, no dia a dia a gente está trabalhando aqui. Os problemas das grandes, que são os mesmos das pequenas, porque a regulação é uma regulação que é transversal, né? Eu também sei. Mas o dia a dia das pequenas a gente não sabe. E eu estou querendo ver se com esse termo de cooperação, com essa nossa estrutura aqui, a gente também não consegue trazer algumas dessas pautas e trabalhar institucionalmente. Então, por exemplo, todos os lugares que a gente está viajando, a gente está procurando visitar uma micro e pequena cervejaria. Então, quem estiver escutando aqui o Guia Talks e tiver interesse em bater um papo com o pessoal do Sindserv, uma micro e pequena de algum estado do país, entra no nosso site, www.sindserv.com.br, nas nossas redes sociais, manda um alô para a gente, assim que visitar a cidade, visitar o estado, a gente tem o maior prazer de sentar lá, conversar e escutar. Lembrando que a gente fala de questões regulatórias, questões de melhorias de políticas públicas e oportunidades que a gente pode criar trabalhando isso de maneira adequada para o setor. A gente não fala de preço, não fala de competição, não fala de questões comerciais, porque nem podemos fazer isso, né? Não é o papel de uma associação estar Exato, exato. trabalhando por isso. Então, assim, isso a gente não faz, mas a gente escuta e vê se tem alguma coisa convergente. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que é super convergente que a gente tem falado. 100% dos lugares que a gente visita, primeiro problema que eles trazem é o tributário. E eu acho que você sabe disso, né, Leandro? A pauta prioritária do Sindserv para esse ano é a reforma tributária. A gente está querendo trabalhar junto e ver como é que a gente consegue ajudar o governo a, de fato, resolver o problema que não sou eu que falo, tá? Então, mas desse manicômio tributário brasileiro que a gente tem, que é difícil você entender o pagamento de imposto, difícil entender imposto e, pior ainda, é muito caro os impostos no Brasil. Então, assim, a gente escuta e a gente vê como é que a gente consegue encaixar essas coisas dentro do nosso trabalho aqui. Tá. Você já trouxe o tema dessa pauta prioritária, que é a reforma tributária, que também parece ser uma pauta prioritária, uma das prioridades da nova gestão pública, né, do novo governo que tomou posse em janeiro, do presidente eleito Lula. Como vocês pensam a reforma tributária e, ao mesmo tempo, que você tem ouvido aí de demanda nessas conversas, como é que seria essa reforma, o desejo tanto do Sindserv, quanto também, como você falou, do ecossistema, né, que nas conversas tem comentado sobre essa necessidade.
Olha, é bom você falar ecossistema, que eu vou falar de ecossistema mesmo. Não vou nem falar só do setor cervejeiro, vou falar um pouco além. Sim, Olha, a nossa prioridade, sim, o que que a gente vê como fundamental nessa reforma tributária? Pode até parecer um jargão que todo mundo fala, mas não é. É verdade, e eu vou te dar exemplos por quê. Simplificação. Assim, a principal coisa tem que ser simplificação, tem que ser fácil você pagar imposto no Brasil. Não pode ser difícil. Eu vou dar exemplo de associados do Sindserv, que só de documentos que precisam serem guardados por conta de fiscalizações futuras ou obrigações acessórias que eles chamam, daria para preencher mais de 6 maracanãs. Só de documentos que hoje em dia existem e estão guardados em alguns lugares. Então imagina o preço que é você só guardar isso daí. Esse preço vira custo, no final das contas. Não só isso, empresas do Sindserv, e eu tenho certeza que empresas de outros setores também, inclusive de micro e pequenos, normalmente tem muito mais gente do que precisa na sua área de pagamento de impostos, né, de tax, do que seria o razoável. Tem associado Sindserv que tem mais de 200 pessoas trabalhando só para, em função de pagar imposto, entender e pagar imposto. Imagina o custo disso daí, você pagar essas pessoas, você ter custo de trabalho para alocar as pessoas, enfim, muito provavelmente é maior do que várias empresas têm para fazer inovação. Então, assim, é uma loucura a gente ter essa questão. Então, por isso que a gente fala que simplificação é a coisa principal nesse momento. Óbvio que uma simplificação não pode vir a custo de aumento de carga tributária. Você deve estar cansado de ouvir isso, né, Leandro? Mas 56% do que a gente paga na cerveja, nossa, quando a gente compra em algum ponto de venda, é imposto. Né? É imposto. 56%, mais da metade. Então, assim, isso é uma coisa inacreditável. É a maior taxa de imposto que a gente paga na América Latina. Então, não dá para a gente conviver com isso. Então, por isso que a gente precisa de uma simplificação, e uma simplificação que não traga aumento de imposto. Isso se reflete para todo mundo, né? Todo mundo da cadeia. Indo além, a gente tem que olhar as especificidades dos pequenos, de outros parceiros nossos. A gente não pode fazer uma reforma tributária que, por exemplo, vá penalizar bares e restaurantes. Tá? Então a gente tem que, olhando o recorte da reforma tributária, tem que ser uma reforma tributária que também funcione para eles. E para os micro e pequenos, tem que ser uma reforma tributária que desonere custos deles. Assim, é insano a gente parar para pensar que a pessoa que está querendo empreender, né? Aquela pessoa que está construindo o seu micro e pequeno negócio, pô, vou montar uma cervejaria, vou fazer a minha pequena aqui. Pô, tem que pensar não só em toda a parte estrutural, né, estrutural e de produção de produto, mas, além disso, você tem que contratar um, dois, três advogados por conta de escritório de contabilidade, questão tributária que tem que pagar, e toda hora ficar descobrindo uma taxa nova, uma coisa nova que tem que pagar. Então, assim, isso gera custo, isso gera desânimo, e eu acho que é uma coisa super positiva para a gente no Brasil, que o brasileiro é super resiliente, né? Ainda assim, com isso, com esse cenário adverso, a gente está conseguindo crescer, está conseguindo ter mais cervejarias no Brasil. Nos últimos 10 anos é um salto absurdo, mesmo com esse cenário adverso. Durante a pandemia cresceu, né? Então, assim, mesmo com esse cenário adverso, a gente consegue ir. Então, imagina o que a gente teria se tivesse um sistema tributário simples e fácil. Márcio, você falou aí, né, que você fica em Brasília, conversa, viaja para conhecer, para ver o que está acontecendo. Nessas conversas que você está tendo, nessa articulação em Brasília, qual que está a expectativa? Essa reforma sai? Há um positivismo de que ela possa vir a acontecer? Há dúvidas? Como é que você vê? E como é que se insere um pouco, assim, já que você está há 20 anos, né, nessa seara, até muita gente tem curiosidade, é um mundo um pouco distante das pessoas. Como é que se insere essa conversa? Como é que ela se dá? Como é que se dá a atuação da Câmara Setorial da Cerveja? Conta um pouco assim, como é que é isso para a gente? Falar um pouquinho, né? Bem, deixa eu te dizer. Se fosse fácil você fazer uma reforma tributária, ela já teria sido feita. Eu acho Sim. que é uma coisa que. Eu sou historiador de formação, tá? Eu sou formado aqui pela Universidade de Brasília e sou apaixonado por história, me formei em história, apesar de estar trabalhando em outra área hoje em dia. E o que a gente olha, né, quando analisa a história, assim, que assim, mudanças estruturais são sempre difíceis e normalmente são incrementais ou acontecem em momentos de ruptura ou alguma coisa muito grave que acontece. Então, assim, de novo, reforma tributária é uma coisa que eu acho que todo mundo aqui já escutou 1 milhão de vezes, em todos os governos, e nunca aconteceu. O que a gente está vendo nesse momento? A gente, óbvio, não está chegando no momento de
crítico de ruptura, nem nada disso, né? Mas a gente está chegando num momento crítico econômico, e que a gente está olhando, está difícil crescer. Então a gente precisa olhar para dentro e resolver algumas coisas que não foram resolvidas lá atrás e trazer esse crescimento. A gente está vendo que isso é pauta pública, você mesmo falou, isso é uma prioridade do governo. É uma coisa boa, porque a gente não é comum a gente escutar do governo federal, do Poder Executivo, isso como prioridade. Então, isso já é um indício muito bom. O Congresso está envolvido nessa discussão também, então também é outro bom indício. Então, o que cabe a gente é fazer, como membros da sociedade civil, né, fazerem, ouvir a nossa voz, né, falar, ó, é importante para gerar emprego, é importante para melhorar todo o ecossistema econômico e social do Brasil. Então, assim, eu espero que seja possível, a gente está trabalhando para isso, e de fato a gente está vendo uma boa vontade. Na Câmara da Cerveja, o nosso trabalho lá vai muito além dessa discussão, né? Inclusive, não é Tá. nem um fórum específico para você estar discutindo reforma tributária, apesar de, por óbvio, a gente acaba falando disso porque é algo tão estrutural, mas lá o que a gente conversa é como melhorar o setor de cerveja, né? Como todos os elos da cadeia podem melhorar o setor de cerveja. E logo no começo eu te falei isso, né, Leandro? Muitas das vezes as pessoas é, criam inimizades ou então encaram o outro como um adversário porque não se conhece. Então, assim, aí eu vou voltar aqui para minha questão de historiador, né? Quando eu estudei história, né, minha área era a história antiga. Era teoria da história, história antiga. Eu adorava isso. E aí os gregos, eles sempre tinha a Ágora lá, que acho que todo mundo se não, que acho que você conhece, mas se nem todo mundo conhecer, a Ágora é a praça pública onde os cidadãos Uhum. iam para discutir as necessidades da cidade, né? Então, assim, com o tempo as pessoas foram se afastando, enfim, e hoje em dia a gente vive uma outra realidade. A Câmara da Cerveja ela é o quê de uma ágora do setor cervejeiro. Então, assim, todo mundo que influencia o setor cervejeiro de alguma forma é reunido ali pelo Ministério da Agricultura, que é o ente do governo federal que tem autoridade para fazer isso. Autoridade, eu digo que é o principal regulador, é porque trata do agro, é porque trata da agroindústria e traz todo mundo para conversar num campo neutro, num campo que, no final das contas, não é deliberativo, assim, sai uma norma da Câmara de Cerveja que todo mundo. Não. É um lugar para discutir e ser consultivo para o Ministério entender, por ter essa demanda aqui do setor de cerveja, vamos levar para frente. E aí, olha o tanto de setores que estão apoiando. Então, assim, ele é um pouco daquilo que eu falei no começo, de lugar para a gente sentar e ver as nossas afinidades, ao invés de ficar olhando as nossas divergências, mesmo que sejam comerciais, isso, aquilo, outro. Não, lá a gente está discutindo para ver como o setor pode melhorar. Não, e é algo super importante para o setor ter essa possibilidade de ter um fórum para esse tipo de conversa, né? Acho que é bem importante ali, Fundamental. né? Fundamental. É bem importante mesmo. Falando um pouco do que você comentou, né? Da relação com as cervejarias artesanais, com a própria Bracerva, ano passado mesmo foi assinado, né, um termo. Você não estava aqui, não estava à frente do Sindserv, mas sabe o que aconteceu, que foi muito positivo, né? Inclusive, o Sindserv organizou um evento junto com a Bracerva, que foi o Cerveja e Gastronomia, onde foi assinado esse termo de cooperação entre as duas partes, né? Como é que esse termo de cooperação pode ajudar o setor, ajudar os artesanais? O que está sendo articulado a partir disso em conjunto? Como eu te falei, Leandro, assim, foi assinado acho, no segundo semestre do ano passado, né, esse termo. A gente ainda está conversando, como eu te falei, eu converso bastante com a Abracerva, né, com o Giba, e a gente está vendo como ampliar isso daí. Óbvio que tem a questão dos eventos, a gente, esse ano, está olhando como é que a gente vai se encaixar nesse cenário de eventos, óbvio, sem tirar a autonomia de nenhuma das duas entidades. O Abracerva está com o roadshow cervejeiro deles, que a gente morria de vontade de estar junto, mas nesse momento a gente não consegue estar, até por uma questão de organização da casa. A gente está nessa fase, né? Estamos dando a presidência, então a gente está reorganizando reorganizando é colocando algumas coisas em lugares diferentes para ver como é que roda. Então, assim, a gente não conseguiu estar junto nesse roadshow cervejeiro, mas a gente quer ver se consegue estar em outros eventos ao longo do ano. O que a gente também quer ver, tá? Como eu te falei, a gente tem visitado e eu quero ver se a expertise do Sindserv, que é lidar com o ambiente público, o ambiente regulatório, a gente consegue também trazer para colaborar com a Abracerva. A Abracerva tem
capacidade fantástica de falar da cultura, de fazer eventos, de falar da gastronomia, e a gente tem essa capacidade diretiva, executiva, de estar tratando de questões institucionais e regulatórias. Então, vamos ver como é que a gente consegue dar um match nisso daí e ajudar todo mundo. Se eu te falar que a gente já está definindo o que vamos fazer esse ano XYZ, não estamos, porque a gente está conversando. Eu cheguei no dia 2 de janeiro, conheci o Giba no metade, na segunda quinzena de janeiro, então assim, a gente ainda está conversando, relação excelente, mas a gente está montando um plano para ver o que a gente vai conseguir fazer. E assim, a gente tem um termo de cooperação com a Abracerva, mas como eu te falei, a gente está falando do setor como um todo, a gente vê o nosso... tem uma obrigação de falar do setor como um todo. Então, assim, a gente está olhando para todos micro e pequenos. Óbvio que a Abracerva, ela nos ajuda, é a nossa parceira principal, mas quem quiser conversar com o Sintserv, e eu acho que a mesma coisa vale para a Abracerv, quiser conversar com a Abracerv e não está nas duas entidades, por favor, nos procure, que as duas acho que terão o maior prazer em estar conversando e escutar para saber o que a gente pode fazer para melhorar esse ecossistema cervejeiro como um todo. Eu vou fazer um pedido aqui, já que você está falando para todo mundo procurar. Qualquer coisa, deixa um comentário no vídeo aí, que eu prometo repassar para o Márcio aí, alguma cervejaria que está assistindo. Fica esse canal aqui, o guia também, tá à disposição aí para fazer essa interação. A pessoa não sabe como procurar, né, Márcio? A gente também se põe à disposição aqui Pô, do legal, aquele pessoal. clássico, dá um like e comenta aí, né? Dá um like, Exato, dá assina e aquela comenta engajada aí. no vídeo pra gente, É, chega em mais gente, né? não, pode deixar, assim. A gente também vai ficar de olho aí, pode deixar, mas pode mandar, Leandro, que vier. Mas Exato, é isso, exato. assim, a gente tem um interesse genuíno de estar conversando e estar entendendo. Óbvio, assim, acho que é uma coisa que é importante deixar clara, e aí, de novo, eu vou usar minha experiência de 20 anos nesse mercado e meu histórico de historiador, né, minha formação. Gente, uma coisa que está incomodando muita gente há muito tempo, você não muda da noite para o dia. Tá? Então, assim, acho que é até importante ter essa expectativa, né? Então, assim, ambiente regulatório que não é bom para a gente não vai mudar da noite para o dia. A gente vai mudar ele mostrando força do setor e trabalhando forte. Então, é isso que eu quero passar para vocês nessa conversa, entendeu? Que a gente precisa estar conversando, estar se entendendo, e para a gente ter um plano de trabalho para no futuro a gente conseguir cada vez mais um ambiente melhor para a gente. Tá certo. Na próxima entrevista que eu fizer com você, prometo te apresentar primeiro como historiador. E aí depois eu passo os E, cargos, porque acho que a história tem esse ponto importante aí que você está colocando, né? Que é o processo, né? Não é a ruptura, né? Exatamente. Não, eu vou te falar que eu tenho amigos que disseram que, Márcio, se você falar que é historiador, tu não vai vingar nessa profissão. Aí, durante muito tempo, eu acreditei nisso. Hoje em dia, assim, vai passando, né? Você vai falando, pô, nada a Depois de ver, 20 sabe? anos, É né? o oposto. Mas depois de 20 anos, a idade serve para algumas coisas. Essa daí é uma delas, né? Experiência e você entender um pouco Sim, mais do sim. mundo. Márcio, e você comentou muito aqui, né? A gente comentou, você falou, pauta prioritária é a reforma tributária. A agenda do Sindicep para 2023 deve estar destacado ali, sublinhado a reforma tributária, mas o que tem também aí para esse ano, né? Outros assuntos. O que cabe na agenda ainda? O que cabe na agenda do Sindserv, olha, a gente tem uma discussão muito forte com, vamos lá, essa questão de categoria, né? A gente acha super importante estar juntando a categoria, tá? É isso. Então, assim, a agenda tá, a reforma tributária, tem essa agenda muito forte de, não só de visitas, né? Mas de conhecer o setor, conversar e trazer o setor mais forte. A gente tem uma pauta muito forte de sustentabilidade, que eu acho que eu nem preciso falar tanto aqui contigo, né, Leandro? Que na nossa outra conversa comecei a falar assim, não, daí eu sei bem, né? Enfim, mas eu acho que é importante para quem está assistindo saber Sim, que a gente tem essa pauta de sustentabilidade muito forte aqui no Sintserv. A gente está com uma meta, as associados do Sintserv, de terem 100% das suas fábricas rodando até o final deste ano, 2023, com energia renovável para a produção. Então, na parte de produção vai estar energia renovável, então é um desafio bem, bem interessante que a gente vai atingir. E não só isso, toda a pauta de sustentabilidade. Você já viu, né, que a gente está com tá inovando embalagens, tá trazendo embalagens retornáveis long neck, então tem bastante coisa legal acontecendo no nosso ecossistema. Além disso, a gente trabalha também para dar visibilidade ao que a gente está fazendo aqui para o mundo. O Brasil é um país que é
ter atenção mundial para a questão de sustentabilidade. Então, a gente quer mostrar que a nossa indústria, a indústria cervejeira brasileira, a terceira maior do mundo, né, como acho que boa parte do pessoal que está assistindo aqui sabe, ficamos atrás somente de China e Estados Unidos, mas somos o terceiro maior do mundo. Como é que a gente consegue fazer uma produção sustentável de cerveja e de altíssima qualidade, altíssima variedade de cervejas aqui, sabe? Então, assim, a gente quer mostrar isso daí, quer trazer esse trabalho. E um trabalho contínuo que aí volta um pouco para a categoria, né, Leandro? De mostrar nos pequenos municípios, nos estados brasileiros, quem nós somos. Eu acho que, eu não vou dizer que é um trabalho que o Sindserv está querendo fazer agora, porque esse é um trabalho constante, tá? Mas é um trabalho que a gente cada vez mais quer aprimorar, quer apresentar o setor da cerveja como um produto que é local, inclusivo e versátil, né? A nossa cerveja é produzida aqui no Brasil, é produzida por brasileiros, são 2 milhões de brasileiros que são empregados por conta do ecossistema cervejeiro. É inclusivo, a gente tem cerveja de todas as faixas de preço, né? Então a gente tem uma premiumização de várias categorias, mas você tem cerveja para quem não tem tanto dinheiro para gastar numa cerveja mais premium, e ela é altamente versátil, né? É um produto que você pode utilizar vários tipos de ingredientes para fazer vários tipos de cerveja, para harmonizar com vários tipos de comidas, mas também é um produto que hoje em dia você consegue encontrar sem glúten, celíacos podem consumir. É um produto que com baixas calorias, né? Tem várias cervejas, as lowers, né, que a gente chama, de baixa caloria. Então, se você quiser tomar uma cerveja e consumir menos calorias, e você é um produto que hoje em dia tem, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar hoje em dia, que é a questão do zero, né? Você tem a cerveja zero de excelente qualidade no Brasil, né? Então, assim, e tanto é que está crescendo bastante. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro se reinventando e estar se reapresentando para a sociedade e para a sociedade, para os consumidores, para os governos e para quem vai decidir o nosso futuro. Para o pessoal entender que todo esse trabalho que a gente faz olhando para isso, para o nosso consumidor, para criar um ambiente melhor para o Brasil. Uma indústria cervejeira brasileira, uma indústria cervejeira forte é bom para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Se a gente emprega 2 milhões de pessoas, se a gente vende mais de 1,2 milhões de pontos de venda, se a gente é 2% do PIB, se a gente paga muito imposto, né, Leandro? Voltando para o começo ali, mas a gente paga quase 50 bi de imposto por ano, para você ter uma ideia. Se a gente paga muito imposto, é bom para o Brasil, a gente está bem. Então é isso, a gente, além dessa agenda de reforma tributária, de questão de sustentabilidade, categoria, a gente tem essa agenda constante de estar se apresentando para o Brasil e para os reguladores, para a sociedade como um todo. Tá certo. Márcio, aproveitando que você falou um pouquinho de imposto novamente, a gente viveu no ano passado, né? E o resultado está vindo mais agora, que foi um cenário de alta do ICMS em quase metade dos estados brasileiros, né? 11 estados. 12, né? 12. 12. Porque um pouco ali houve a redução dos combustíveis, e aí os estados, em busca de uma compensação, muitos foram para cima da cerveja, né? Como é que o Sindserv vê isso? É possível articular para isso, enquanto a reforma não vem, né? O que o Sindserv pode fazer? Como é que vocês enxergaram? Isso é uma preocupação, inclusive em relação a preço? Qual que é o impacto dessa medida para o setor? Então, o impacto não é bom, né, Leandro? A gente falando de mais imposto, eu te falei, mais de 56% é o que a gente paga. Então, se você vai colocando mais um pouquinho aí, esse número só tende a aumentar. Tá? 56% é uma média, tá, que a gente tira. A gente viu com preocupação, por óbvio. Os aumentos do ano passado, como vocês sabem, eu não estava aqui no Sindserv, mas eu acabei que acompanhei, porque eu já sabia que estava vindo para cá. E a gente tentou trabalhar para evitar que fosse um aumento descabido ou então um aumento desnecessário. Quem sou eu para dizer também, né, para um gestor público, para um governador, como é que está o seu caixa? Ele que sabe quais são as prioridades dele, como qualquer gestor, né? Mas o que a gente tentou fazer foi sensibilizar. Fala, pô, no verão a gente vai aumentar o imposto de cerveja? O pessoal vai para a praia, o pessoal está de férias, vai querer tomar a sua cerveja, e a gente vai aumentar o imposto de cerveja? Então, assim, por isso que eu falo que a questão de se apresentar é super importante, tá, Leandro? A gente tem que estar levando para os tomadores de decisão eles entenderem quem nós somos e qual é o efeito de você estar aumentando o imposto. Porque, no final das contas, o setor ele sempre evita ao máximo repassar o preço para o consumidor.
Porque quando você repassa o preço para o consumidor, fica mais caro. Se o consumidor, o brasileiro consumidor não está tendo aumento de renda na mesma velocidade, ele vai ter que começar a fazer escolhas de compra, de acordo com o preço. Então, assim, as empresas sempre tentam segurar ao máximo o que dá nos aumentos de custos e impostos. Isso é uma decisão de cada empresa, né? Não cabe ao Sindicef estar discutindo isso. Então, a gente olha com preocupação. O que a gente tentou fazer foi dar essa visibilidade, falar, ó, no momento de agora, de retomada econômica, que a gente está saindo de crise, de verão, pô, não vamos tentar aumentar o imposto. Em alguns lugares a gente conseguiu ter algum sucesso no sentido de diminuir o tamanho, né, da mordida, em outros não, mas a gente segue nesse nosso trabalho de estar conversando e estar mostrando que, de novo, uma cerveja com preço razoável é bom para todo mundo, porque aumenta a geração de renda que o setor tem, empregos, enfim, como eu falei, é bom para o Brasil como um todo. Tá. Mas pensando um pouquinho em 2023, o Brasil fechou 2022 com uma alta do PIB de 2,7%. A produção de cerveja cresceu bem acima disso, 8%, né? Mas o último trimestre do PIB já mostrou um recuo e economistas e análises estão mostrando um início de ano um pouco difícil, né? Qual a expectativa da indústria da cerveja, se você puder falar, para 2023, de crescimento? Se consegue se manter o crescimento que veio da pandemia ou se é um ano mais complicado? Como vocês estão enxergando? Leandro, a expectativa para 2023 é positiva, tá, para o setor. Vai ser o primeiro ano cheio, cheio mesmo, que a gente vai ter pós-pandemia. A gente já teve o melhor carnaval da história. Segundo a CNC, foram mais de 8 bilhões de reais inseridos na economia por conta das festas de rua. A gente vai começar a ter, já começou a ter ano passado, mas está explodindo esse ano a quantidade de eventos. Eu vou dar um exemplo, eu sou aqui de Brasília, né? Então, assim, pô, a gente está tendo show. Eu sou de Brasília, além de historiador, vamos lá, eu sou metaleiro, né? Sou do rock and roll, então, assim, pô, vou ter show do Kiss e do Deep Purple aqui mês que vem, sabe? Isso não é normal em Brasília. Vou ter Red Hot Chili Peppers no final do ano. Tive The Killers ano passado aqui. Então, assim, tá tendo bastante evento. E aqui Brasília é um exemplo bom de que, pô, tá vindo grandes eventos. E evento é uma coisa que impulsiona o nosso setor. Então, no Brasil inteiro, a gente está tendo vários eventos acontecendo. Carnaval, ano cheio. A gente tem uma expectativa de um governo que está tentando trazer o máximo de previsibilidade possível para a economia. Você está vendo o noticiário aí, apesar das dificuldades, tentar tentando trazer alguma previsibilidade e fazer crescimento. Então, a nossa expectativa é positiva. Tá? A gente espera sim ter um crescimento no nosso setor. Os bares e restaurantes, como você no guia noticiou, 30% deles pretendem contratar mais gente esse ano. E o nosso principal ponto de venda são os bares, mais de 60% da cerveja que é consumida no Brasil são em bares. Então, assim, os nossos PDVs estão querendo contratar, tem uma expectativa de mais eventos, tem uma expectativa teve o carnaval muito bom, eventos de rua esse ano. Então, assim, a gente de fato espera que o setor seja impulsionado. Fase crítica da pandemia passou, as cadeias produtivas mundiais estão se realocando. Ano passado a gente teve a guerra da Ucrânia, né? Da Rússia e da Ucrânia, que apesar de, enfim, infelizmente ainda está acontecendo, também já levou uns rearranjos logísticos para tentar normalizar algumas coisas. Então, assim, a gente espera uma melhora para esse ano, tá? Um crescimento. Não sei te dizer qual será esse crescimento, seria leviando da minha parte em março te dar um número, mas a gente não só espera um crescimento do setor, como espera que no próximo anuário do mapa, que vai sair esse ano, a gente tenha também um crescimento de número de cervejarias no Brasil. Talvez não tão forte quanto a gente está vendo nos últimos anos, mas o aumento sim, porque o nosso setor está muito aquecido, está crescendo bastante. Então, a gente espera que continuemos isso. Tá certo, Márcio. Uma última questão, ou penúltima, você veio de outra área, né, de outras indústrias. O que nesse 2 meses e meio você viu assim de diferente que a indústria da cerveja tem e o que tem de mais desafios em relação aos teus outros trabalhos? Consegue já fazer esse panorama comparando com as outras que você atuou? Essa pergunta é boa, hein, Leandro? Primeira coisa eu vou te responder. Cara, é muito mais legal você trabalhar com cerveja. Assim, é muito mais legal e assim, de longe. Eu já imaginava que seria, tá? Mas assim, acho que esse é o panorama muito diferente. Não vou falar nada, porque senão o pessoal que trabalhou comigo fala, pô, como assim você está falando que não era legal trabalhar comigo? Mas aqui era legal, mas assim, com cerveja é muito mais legal. Todo lugar que você chega, querendo ou não, e você fala que você trabalha com cerveja, as pessoas acabam te recebendo com um sorriso.
Porque, de novo, a nossa paixão nacional é um produto que está ligado à alegria, à comemoração, sabe? E o nosso setor, que é uma coisa super positiva, que eu acho a agenda sensacional, foi uma das coisas que me fez trazer. É um setor que já está engajado há muito tempo na questão do consumo responsável. Então, assim, o beba com moderação, acho que várias crianças várias crianças não, né? O pessoal que cresceu nos últimos 20 anos, né? Quem tem 20 anos hoje em dia não é criança, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, passou durante muito tempo perguntando, quem é a moderação? Quem é esse moderação com quem eu tenho que beber, entendeu? Então, assim, que é uma coisa que já está encrunhada, né? Então, assim, é um setor que tem claro as suas responsabilidades com o seu produto. Então, assim, é muito legal você estar trabalhando com cerveja e falar de cerveja. Então, talvez eu te diria que a primeira grande diferença seria essa, tá? Assim, a gente tem muito claro o nosso propósito, o que que a gente é, o que que a gente faz, tá? Passei por setores super estruturados antes, então eu vi aqui no Sintserv, no setor da cerveja também, uma estrutura muito, muito forte, mas uma coisa que eu estou achando super interessante de estar no Sintserv e estar no nosso setor é que as nossas associadas são empresas globais. Então, eles trazem conhecimentos, trazem práticas que são feitas lá fora de uma maneira muito mais direta ao Sintserv, que a gente consegue trazer para o nosso trabalho. Essa própria questão do consumo responsável são coisas que são discutidas lá fora, eles conseguem decantar bem para cá. Essa questão da sustentabilidade, essa questão de respeito às diferenças, sabe? Então, eu diria que é uma coisa que está muito mais pulsante aqui no Sintserv do que nos outros lugares que eu passei. E eu acho super bacana a gente trazer isso para o trabalho, porque a gente está falando com uma sociedade cada vez mais diversa, cada vez mais diferente e cada vez mais inclusiva. E eu vejo isso no DNA das minhas duas empresas que estão no Sintserv. E elas trazem isso para a gente no dia a dia do nosso trabalho. Então, isso é super legal. Tá certo, Márcio. Obrigado pelo papo. Só tenho mais um minutinho. Queria fazer uma última pergunta, de fato. O Márcio já era cervejeiro antes de entrar no Sintserv? Como é que era a sua relação com a cerveja? Então, o pessoal virou e falou que isso que eu estou fazendo não é trabalho, é missão de vida. Tá? Todos os meus amigos, assim, quando eu falei, você está trabalhando, que eu estou trabalhando com cerveja, começaram a rir. Era assim, eu comecei a beber aos 24 anos, então eu perdi a faculdade, né? Eu não bebi na faculdade, comecei a beber aos 24 anos, porque eu queria sair de casa quando eu começasse a beber e tudo mais. Eu adoro cerveja, paixão por cerveja. Eu pedi a minha esposa em casamento depois de uma visita em cervejaria lá em São Francisco, em 2016. Eu visitei a Anchor Brewery. Saindo de lá, eu pedi ela em casamento, eu até brinco com ela. Eu te amoleci antes, né, para você aceitar. Fiz aquela rota da Highway 1, tomando cerveja, conhecendo cervejas. Sempre que viajei aqui no Brasil, eu procuro conhecer cervejarias. E, óbvio, eu estou super feliz de estar no Sintserv agora que eu posso fazer isso daí potencialmente. Quando eu mando nos meus grupos de amigos as fotos das cervejarias que eu estou, eles falam: isso daí é trabalho ou é diversão, né? Então é isso. Já era cervejeiro. Não sou sommelier de cerveja, não sei fazer cerveja, mas sou um grande apreciador há muitos anos. Tá certo, Márcio. Obrigado pela participação, pelo papo com o Guia da Cerveja. O guia está sempre à disposição do Sintserv aí. Obrigado mesmo pela participação. Um abraço. Eu que agradeço, Leandro. Obrigado a você, aos seus espectadores. Não sei se é telespectador por aqui, mas a todo Ao mundo que está público. assistindo. Ao público. E contem com o Sintserv. Quiserem entrar em contato, conhecer o Sintserv, entre nas nossas redes sociais. @Sintserv, www.sintserv.com.br. Estamos à disposição, pessoal. E é isso. Bom ano para gente. É isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo Guia Talks. Um abraço. Tchau. Um abraço.